Olá, amanhã de quarta-feira, hoje eu trago para você um tema fantástico, onde a gente vai refletir sobre o pensamento. E hoje você vai entender muitas coisas que talvez até hoje você não compreendia na sua vida. E hoje você vai compreender a partir dessa explanação de como a nossa mente funciona, como os pensamentos interferem no nosso agir, no nosso mover-se, no nosso sentir. Então vamos lá entender um pouco. O primeiro passo que a gente precisa perceber que os pensamentos, eles são algo inconsciente. Então, há etapas no pensamento, Há etapas na ação de pensar. A primeira etapa, ela é inconsciente. Nós não temos domínio sobre isso. O que é algo que é inconsciente, mas é algo que eu não tenho domínio, algo que eu não tenho escolha. O pensamento não é uma escolha. O pensamento não é uma decisão do ser humano. O Homo sapiens não escolhe pensar. Ele é inevitável, ele não tem como parar de pensar. Eu não tenho como parar de pensar, você não tem como parar de pensar. Mesmo os monges, mesmo as pessoas mais contemplativas, mais de oração, mais do silêncio, eles nunca param de pensar. Então, pensar não é uma escolha nossa, é inevitável pensar. Todo ser humano pensa. Falar é uma escolha. Nós podemos escolher falar ou não falar, por isso alguns fazem voto de silêncio. Agora, pensar não é escolha, ninguém consegue parar o pensamento, ninguém consegue interromper o pensamento. O próprio ato de tentar parar de pensar já é um pensamento, então é inevitável pensar. O primeiro passo é esse. Há uma ação inevitável da gente pensar. Se eu estivesse num treinamento com você, eu iria te dar ferramentas para você pensar, eu iria dar ferramentas para você analisar. Nós íamos fazer alguns exercícios para você perceber que isso daqui é real. Então não tem como você evitar de pensar. Segundo passo, quando você pensa, algo vai ativar o pensamento. Então, se você está andando numa rua escura, naturalmente, seu pensamento é ativado. Com relação ao quê? O segundo passo aqui é um acesso na memória ligado à rua escura. Então, quando você chega num ambiente escuro, imagina, está andando numa rua, de repente você vê um ambiente mais escuro, escuta um barulho, pode ser um barulho, não precisa nem ver algo, você basta ouvir, não é assim? Ou você sente um vento gelado, um ruído que você escuta e sente um vento gelado, transforma você, acessa a memória vai buscar uma informação. Isso é inconsciente. Isso daqui você também não tem domínio, não importa o quanto você reza, isso você não vai ter domínio. A sua memória vai buscar um acesso daquela informação, vai mergulhar dentro de você e vai buscar uma informação na sua memória referente àquilo. Então você está num ambiente escuro, vai ser referente ao ambiente escuro. Vai buscar memórias associativas, parecidas com aquela que você já carrega na sua mente, no seu cérebro. Então vai vir memórias parecidas com aquela daquele ambiente. Ambiente escuro vai vir memórias de noites escuras, de lugares perigosos. Isso vai gerar um terceiro estágio. É o estágio onde a emoção é afetada. Então vai haver uma transformação no estado emocional. E nesse momento você vai começar a sentir o quê? Numa rua escura, de noite, sozinho, você vai sentir o quê? Medo, insegurança, preocupação. Veja, essas emoções estão nascendo aonde? Do inconsciente, O primeiro ato de pensar é inconsciente, involuntário. Você está caminhando numa rua escura, chegou naquele ambiente mais escuro, a memória foi ligada, foi acessada, buscou uma faixa de memória sua, um campo, não sei se você sabe. A memória não abre inteira, ela abre por parte, é uma aqui, outra ali, depende o estímulo que tem. Então, se você está num ambiente escuro, vai abrir memórias ligadas a isso. Não vai abrir aquelas memórias de festa, de alegria, dos dias que você estava na praia. Você não vai ficar pensando nisso lá numa rua escura sozinho, não é assim? Por que você não pensa nisso? Porque as memórias abrem parecidas, elas são associativas. Elas vão abrir memórias que vão fazer você identificar o que está ali. Por isso que elas são associativas, Porque elas te trazem uma informação. Está numa rua, sozinho, é uma rua escura, e isso vai trazer essa informação, vai alterar a sua emoção. Você vai ficar com o coração acelerado, vai ficar ataque cardíaco, vai ficar com os pulmões ofegantes, vai vir aquela adrenalina para você fugir ou atacar.
Então, entende? Naquele momento, até aqui, ninguém consegue evitar. E esse é o mais importante de você guardar esse vídeo. Até aqui, ninguém consegue evitar. Você pode rezar, pode jejuar, pode meditar, pode fazer o que você quiser fazer. Pode ser brasileiro, japonês, americano, italiano, não importa. Até aqui não tem para ninguém. Isso daqui é do ser humano. Até aqui todo mundo vai experimentar esse processo. E ele é inconsciente, ele é involuntário. Por isso que ninguém consegue evitar o processo, porque não depende de nós. Agora, a partir daqui, surge instantaneamente, com a alteração da emoção, surge quase que simultaneamente a nossa consciência. Só aqui, num quarto estágio, que vai surgir a consciência humana, a consciência do que está acontecendo, a consciência, nossa, eu estou num lugar escuro, eu estou com uma sensação de medo, isso é um lugar perigoso. Aqui nós podemos agora fazer um retrocesso e conseguir gerenciar tudo isso aqui. Só na quarta etapa que nós conseguimos gerenciar, fazer um retrocesso do que está acontecendo conosco. Se nós não fizermos isso, haverá a quinta etapa, que é a etapa da expansão. Aquilo que está acontecendo vai ser ampliado, vai ser aumentado. Então, se nós não tivermos uma consciência para conversar com a gente, para analisar aquela situação, o medo vai tomar conta. Vai aumentar o quê? As emoções, o medo, a preocupação, a sensação de perigo vai aumentar, a sensação de pânico vai aumentar e a pessoa vai perder o controle. Por quê? Porque na quarta etapa ela não usou a consciência dela. Ela não usou a habilidade de fazer uma gestão de tudo isso, de gerenciar o pensamento. Só na quarta etapa é que isso é possível. Já ouviu aquela expressão assim, ninguém manda nos seus sentimentos? Ela tem um quê de verdade nisso, né? A gente não manda nos sentimentos, a gente pode gerenciar os sentimentos, é diferente. Então a gente não manda nos sentimentos. Se você tem alguém que você não gosta e você está andando na rua e vê ele, naturalmente, na hora que você vê, vai haver um processo inconsciente, involuntário, sem você querer, de você identificar quem é aquela pessoa, vai surgir um pensamento que vai buscar uma memória referente àquela pessoa, quem é aquela pessoa, aonde você já se encontraram, o que ela já fez para você. Essas informações são acessadas aqui, no segundo ponto. Naturalmente, se é uma pessoa que você não gosta, vai vir as informações referentes a isso de dor, de sofrimento, de raiva, de mágoa, vai alterar aqui. Aí você vai sentir isso aqui, as emoções vão entrar em ação, você vai sentir uma mudança no estado emocional. Você poderia estar até tranquilo, agora você vai ficar apreensiva, vai ficar ofegante, todo aquele processo que eu já falei para você, vai começar a ter outros pensamentos, meu Deus do céu, né? É possível que eu encontrei com essa pessoa. Se você não tomar consciência rápido do que está acontecendo, e nós só temos 5 segundos para essa ação, 1, 2, 3, 4, 5. Se dentro de 5 segundos nós não agirmos com a consciência, a expansão entra em ação e vai expandir aquilo, e você vai ficar tomado por aquela situação, vai ficar pensando, sabe aquele pensamento começa a ser expandido? Parece que não é meu dia de sorte, como é que pode ter acontecido comigo? Ai meu Deus do céu, como é que fui encontrar essa pessoa? Parece que ela está me perseguindo, e aquilo vai tomando conta de você, ou de mim, ou de qualquer ser humano, entende? Então nós temos um espaço para agir, que é aqui na quarta etapa. Nós precisamos usar a consciência. Em tudo é aqui que nós precisamos agir. Então, vai ter uma ação involuntária, vai abrir o pensamento, vai acionar o pensamento, vai buscar uma informação, uma determinada memória. Se a memória contém emoção, vai transformar demais o estado emocional. Se nós não tivermos a habilidade da consciência, de lidar com aquilo, se nós não soubermos como mexer naquilo, nós vamos ser tomados aqui. E aqui a coisa vai aumentar a tal ponto que ela nos controla. Aqui é que entra todas as situações de descontrole do ser humano. Então veja, é um processo, é um passo a passo. Moisés, eu não consegui entender, não consegui compreender. Tudo bem. O que eu estou ensinando para você aqui, às vezes as faculdades têm dificuldade de saber. Às vezes os psicólogos, psicoterapeutas, médicos, professores, juízes têm dificuldade de entender isso aqui. Então vá devagar, não se preocupe não. Veja de novo o vídeo, reveja, questione se precisar, mas este é o caminho. E
partir do momento que a gente vai trabalhando isso, a gente vai passando a ter uma consciência, um autocontrole de nós mesmos e das situações. Eu vou trazer outros vídeos também ajudando a gente a entender, mas é um primeiro passo aqui para a gente olhar para isso. Então, tudo que acontece primeiro é involuntário, a gente não decide se pensa ou não pensa. Segundo passo, é uma área da memória que está sendo ativada. Terceiro passo, há uma mudança no estado emocional muito rápida. Quarto passo, a gente gerencia isso ou isso toma conta de nós. Ou a gente domina ou é dominado nessa hora. E muitos de nós é dominado aqui. E aí vem aquele vício dominado pela bebida, dominado pela droga, dominado pelo adultério, dominado pelos pecados. Uma passagem que o Gonçalves falou, né, de Paulo, que está lá na Bíblia, e diz assim: eu não faço o bem que gostaria de fazer, mas às vezes faço o mal que não gostaria de fazer. Por causa desse processo, dessa etapa aqui. E Paulo diz, então é o pecado que está em mim que me faz fazer. As memórias de pecado levam a outros pecados. Se a gente não tiver consciência e gerenciar na quarta etapa. Obrigado pelo seu carinho. Ficou com dúvida? Tá tranquilo, relaxa, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. É muito corrido aqui, mas a gente vai dando passos, tá? Deixa o seu joinha, compartilha. Obrigado e a gente se vê.